Antes de falarmos sobre a criação do Hospital Psiquiátrico São Pedro, acho importante voltarmos na história para entender o que acontecia naquele contexto, naquela época. Os alienados eram um dos segmentos sociais excluídos dos padrões exigidos pela sociedade. Eram alojados em uma ala especial da Santa Casa e, quando fosse necessário, eram realocados para a cadeia civil. A conduta que apresentavam, tranquilos ou agitados, era um dos critérios que definiam o local de internação. Em 1857, tiveram a ideia de enviar os desviantes para o Hospício Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro. Porém, lançaram uma circular imperial que designava aos hospitais e casas de caridade da província a responsabilidade de administrar a loucura, impedindo que a transferência fosse realizada. Com isso, os provedores da Santa Casa fizeram uma campanha para a construção de um hospício, utilizando o argumento médico da necessidade de um lugar específico para tratar os doentes mentais e também pela questão de manter a ordem social no centro da cidade. Ou seja, era um saneamento moral, uma luta contra a classe que se reunia nos bordéis, becos e botecos, chamados de vagabundos, incluindo ladrões, boêmios, prostitutas e, em sua maioria, como sabemos, pessoas de pele preta. Não era uma luta apenas contra a proliferação de doenças pelas más condições de higiene. No jornal Gazeta da Tarde, de 30 de março de 1897, circulava uma reportagem sobre os alienados, explicitando assim o exercício da eugenia e higienismo praticados no centro da cidade. Porto Alegre está precisando de um saneamento em regra. Não será este, porém, de ácido fênico ou outros tantos desinfetantes. Faz-se tão somente necessária a ação da polícia, sob um ponto de vista importante. É a bem da moralidade, da ordem e da tranquilidade pública. Dia a dia vai aumentando por toda parte desta capital o número de bordéis, verdadeiros germens do vício e do crime. A cidade, normatizadora, era visto como um espaço de disciplina e controle, sendo destinada aos grupos sociais que seguiam as regras impostas e definiam os padrões racionais de comportamento. E é com essa ideia de racionalidade que a loucura foi considerada uma ameaça, devendo ser silenciada e isolada através do encarceramento físico, longe do espaço público. O lugar da cidade escolhido para construir o hospício era uma chácara bem afastada do centro da cidade, como um espaço de exclusão deliberado para aqueles que não poderiam fazer parte da cidade moderna. A cidade, então, recebia o Hospício São Pedro não apenas enquanto dispositivo de exclusão que era e é, mas também como um aparelho disciplinador que permitia o controle moderno da população. Em 1874, foi aprovada a lei que autorizava a arrecadação de dinheiro para a construção do hospício. E 10 anos depois, o Hospício São Pedro, esse nome, em homenagem ao santo do dia e padroeiro da província, foi inaugurado, ainda inacabado, mas com 2 pavilhões dos 12 previstos, sendo o primeiro Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre e da província de São Pedro. As prefeituras de algumas cidades davam dinheiro para o hospício receber os doentes do cérebro, assim como eram chamados. Então, na década de 1940, existiam trens aqui no Rio Grande do Sul que transportavam muitos alienados mentais do interior para Porto Alegre, mais especificamente para o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Devido a essa dinâmica de receber os desviantes do interior, iniciou um movimento que se convencionou chamar de superlotação de internos no hospital, devido a este aumento no número absoluto de pacientes. É interessante notar que o perfil da população que foi enviada para o hospício nesse período era o seguinte: um número grande vinha de Porto Alegre, capital, que era levado pela polícia, de procedência não identificada, relatando que eram achados pela rua perambulando, isso é, não havia endereço de familiares ou pessoas responsáveis, ou então colocavam o rótulo de desocupados, além também de muitos diagnósticos de alcoolismo ou frases curtas que diziam encontrado bêbado na rua, ou foi encontrado bêbado caçando brigas, arruaças. Então, podemos perceber a ideia de que o hospital psiquiátrico da capital serviu a este propósito, internar para limpar a cidade. O Hospital Psiquiátrico São Pedro é referência para 88 municípios da região metropolitana.
Então vou falar um pouco sobre a estrutura e os profissionais que atuam lá. O hospital conta com uma área total de 43 mil metros quadrados, contando com diversos prédios que abrigam diferentes setores. Entre eles são a unidade de internação, que oferece atendimentos específicos e individuais de acordo com o tipo de transtorno mental apresentado, a unidade de tratamento intensivo psiquiátrica, que oferece atendimento de alta complexidade para pacientes em estado grave, que necessitam de cuidados mais intensivos, o ambulatório, para atendimento aos pacientes em regime de consulta externa, e o setor de psicologia, que oferece atendimento individual e em grupo aos pacientes, com foco na promoção da saúde mental e na prevenção de recaídas. O Hospital Psiquiátrico São Pedro é composto por uma equipe multidisciplinar de profissionais que trabalham para oferecer atendimento aos pacientes com transtornos mentais. Alguns exemplos dos profissionais que trabalham lá são os médicos psiquiatras, que são responsáveis por diagnosticar, tratar e acompanhar os pacientes com transtornos mentais, os psicólogos, que oferecem suporte psicológico, ajudando-os a compreender e lidar com suas emoções e pensamentos, enfermeiros, que atuam na assistência direta aos pacientes, assistentes sociais, que ajudam os pacientes e suas famílias a lidar com os aspectos sociais e emocionais envolvidos no tratamento, entre muitos outros. O hospital também oferece a prestação de diversos serviços, como uma unidade para dependência química, uma unidade para pacientes agudos, um Centro Integrado de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, o CIAPS, um serviço de emergências psiquiátricas, uma unidade de observação, um centro de reabilitação e um ambulatório especializado em saúde mental, com programas de atendimento para as principais patologias mentais. A desinstitucionalização dos moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro é uma das políticas adotadas pela instituição com o objetivo de promover a reintegração social de seus pacientes e reduzir o estigma associado aos transtornos mentais. Para isso, a equipe multidisciplinar do hospital trabalha em conjunto com os familiares dos pacientes para identificar as necessidades específicas de cada um e o tipo de acompanhamento necessário para que possam ser reinseridos na comunidade. Essa estratégia inclui a criação de programas de assistência social que visam garantir que os pacientes tenham acesso a serviços básicos como moradia, alimentação e cuidados médicos, e também a programas para a reintegração no mercado de trabalho. Outra medida importante é a promoção da educação em saúde mental, que visa disseminar informações sobre os transtornos mentais e a importância do tratamento adequado. Essa iniciativa envolve ações de sensibilização em escolas, comunidades e ambientes de trabalho. Além disso, o hospital também trabalha na criação de redes de apoio, que incluem a participação de organizações da sociedade civil e serviços públicos para auxiliar os pacientes na busca por assistência médica e social. A desinstitucionalização dos pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro é um processo contínuo que busca a promoção da dignidade humana e o respeito pelos direitos dos pacientes, além de promover a reintegração social e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, fazendo com que elas venham a ter uma moradia residencial mais justa e humana do que uma institucionalização dentro de um ambiente hospitalar. Falando sobre o Hospital Psiquiátrico São Pedro, precisamos falar também sobre o ECT, que é o eletrochoque, também conhecido como eletroconvulsoterapia. É um tratamento psiquiátrico em que uma corrente elétrica é passada pelo cérebro com o objetivo de induzir uma convulsão terapêutica. Esse tratamento é indicado para casos de depressão grave, transtornos bipolares, esquizofrenia e outros transtornos mentais. Antigamente, o eletrochoque era utilizado de forma abusiva em hospitais psiquiátricos e sem o consentimento dos pacientes ou familiares, e sem o uso de anestesia também. Isso causa danos físicos e mentais aos pacientes, além de ser uma violação aos direitos humanos. Então, atualmente, o eletrochoque só é realizado com consentimento informado do paciente sob anestesia. A técnica foi aprimorada e tem se mostrado eficaz em casos de transtornos mentais graves. No entanto, ainda é controverso e ainda existem bastante críticas em relação ao uso do ECT como tratamento psiquiátrico, sendo necessária uma avaliação cuidadosa e criteriosa de cada caso, principalmente no São Pedro, onde não ocorre mais, desde que a prática foi abolida como tratamento recorrente. Na Clínica São José hoje
é realizado ali no Oscar Pereira, fica a clínica, porém sobre uma junta médica avaliando a necessidade de cada caso em especial. Indo de encontro com a questão da história do Hospital São Pedro, é importante falar que hoje ele se encontra em total situação de abandono, já que a política do Estado e do município é abandonar para privatizar. Recentemente, o governo do estado tem dito que a intenção é privatizar o hospital, alegando que traria melhorias na administração e na gestão, além de possibilitar modernização de estrutura e investimentos, já que o hospital sofreu grandes danos durante a tempestade que assolou Porto Alegre em 2016, aquela que arrancou árvores no Moinhos de Vento, no Praia de Belas e na Redenção, e vários outros estragos dentro da cidade. Porém, privatização ele é um assunto controverso e requer uma análise cuidadosa de seus prós e contras, levando em consideração o impacto que traria, principalmente na vida dos pacientes que ali se encontram e dos moradores dos seus CRTs, serviços residenciais terapêuticos, onde após um ano de abertura da primeira casa, ainda se encontram com muita dificuldade para conseguir se desinstitucionalizar do hospital, né? Pois com a reforma psiquiátrica eles desceram para moradas ali atrás do hospital. Então a gente ainda diz que é no Hospital São Pedro, que eles ainda são moradores do Hospital São Pedro. Então ainda ocorre todo um processo para que haja toda essa questão de que agora eles têm uma casa, que eles não são mais do hospital, que eles não frequentam mais o hospital, eles recebem atendimento do hospital, mas não são mais internos ou moradores do Hospital São Pedro. Então, essa questão da privatização traria um certo dano aos pacientes. Como cada paciente tem sua história com o hospital e por muito tempo foi seu lar, que nem agora no dia 10 de abril nós temos uma das ex-moradoras, fará 100 anos, e desses 100 anos, 60 ela viveu dentro do hospital. É algo que a pessoa está ali no dia a dia, faz parte da história. O hospital tem 140 anos e desses 140 anos tem uma pessoa que viveu 60 anos. É muita coisa para simplesmente o governo atirar na mão de terceiros. Dito isso, acho que é importante salientar que as políticas públicas para a saúde mental é de extrema importância e que elas sigam acontecendo, sejam em hospitais, em escolas, em clínicas, em casas, em postos de saúde. Elas precisam acontecer. Oi, pessoal. Hoje eu estarei entrevistando a enfermeira Cíntia Marcon, com 25 anos de experiência no Hospital Psiquiátrico São Pedro e 23 anos no PAN3, conhecido também como Postão da Cruzeiro. Então, ela vai nos contar um pouco dessa experiência profissional. A reforma psiquiátrica em Porto Alegre, no Brasil, ela se dá desde a década de 80, assim, né? Foi Paulo Delgado, né, um deputado que trouxe, né, a lei sobre a reforma psiquiátrica, baseada na reforma psiquiátrica na Itália, né? Que via as instituições psiquiátricas, né, como um local onde tinha maus tratos, né, aos doentes. Então, assim, quando entrei no São Pedro, em 1997, existia, assim, mais de 5.000 internos dentro do São Pedro. Então, foi tendo uma busca, né, de volta para casa, o LOAS, né, de encontrar os familiares, né, desses pacientes e devolver à sociedade, assim, né, eles terem uma vida, né, a cidadania seria, né, um retorno a vivências familiares, né, à sociedade. Mas com certeza, assim, com muitas coisas positivas, né, em relação a isso. Teve a criação de RAPs, de CAPs, né, da rede de assistência psicossocial, né, e atualmente, assim, trabalhando não só no São Pedro, onde já se encontra residenciais terapêuticos que dão, né, uma vivência
fora dos muros do hospital, né, aos moradores, aos antigos moradores do São Pedro, e vendo também as emergências psiquiátricas de Porto Alegre, que atualmente, desde o ano 2000 que se criou a primeira emergência, são 2, né, e que na verdade assim se vê uma necessidade, né, de ter locais de atendimento para esses pacientes, né, porque se a gente vê na sociedade, a gente vê as ruas, a gente vê os viadutos, a gente vê muitos pacientes psiquiátricos e usuários de drogas que não têm a assistência que deveriam ter, né? E dentro do hospital, claro que existe muita coisa, né, que acontecia, que bom que melhorou, e que bom que existiu o Nísio de Oliveira, e que bom que existiu, né, as pessoas que lutaram, né, pela reforma psiquiátrica. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que se observa é que muitos moradores, né, não estão tendo a mesma assistência que deveriam ter, né? Então, assim, de maneira alguma ser contra a reforma psiquiátrica, eu acho que veio, né, para realmente melhorar a assistência e dar uma cidadania e um respeito, né, aos direitos desses pacientes. Mas eu noto assim, né? Atualmente o São Pedro assim está bastante esvaziado, tem as unidades de agudos, né, que atualmente funcionam, e os residenciais terapêuticos, né, que atendem os ex-moradores do São Pedro. O que fica em aberto assim a essa grande demanda que existe na sociedade de necessidade de um atendimento psiquiátrico, né? Então assim, os CAPs será que absorvem, né, como deveriam absorver, né? Será que os hospitais gerais criaram o número de leitos necessários, né, para também atender, né, aos pacientes psiquiátricos? Porque a gente nota que é um crescente, inclusive, né, pela pandemia, pela ansiedade, pela depressão, né? Eu trabalhando na Cruzeiro, eu vejo que a emergência psiquiátrica está super lotada, né? Iniciou no ano 2000 com 8 leitos, hoje são 14 leitos, que sempre tem mais de 30 pacientes aguardando internação psiquiátrica. Tem pacientes que a gente nota assim como vai pegar um prontuário dela e vai ver a história, né? Eu lembro de uma história que eu lia do prontuário na enfermaria, que a paciente veio de São Sebastião do Caí e foi morar numa pensão. Nessa pensão ela se apaixonou pelo cara e daí não voltou para São Sebastião do Caí porque o cara prometeu casar com ela, né? E a promessa ficou em promessa, e ela começou, daí ela tinha relações com o cara e ela engravidou do cara, e ela começou a ir no trabalho do cara, pressionar o cara, daí ele chamou a brigada e trouxe ela para São Pedro. Então assim, ó, aquela que eu esqueci o nome agora, a queridinha, né, que já faleceu, né, era um caso de uma vinda para São Pedro. Então assim, era uma agressão, né, que se cometia também, né? E frente a isso, assim, existe uma como é que eu vou dizer, uma estigmatização, né, do atendimento psiquiátrico. Por exemplo, assim, local onde se contém, onde se faz eletrochoque, né? Eletrochoque é a primeira linha de tratamento para gestante. Se tu for pensar, fazem eletrochoque em gestante, mas é a primeira linha de tratamento. Porque a gestante, se tu der uma medicação psiquiátrica, vai interferir de uma maneira até teratogênica na criança, no feto, né? Então, assim, às vezes é o melhor tratamento. Claro que usar a contenção mecânica, e como eu digo, tu nunca pode usar uma contenção mecânica como castigo. Tu nunca pode punir o paciente, né? Vou te dar um ser necessário. Não, tu dá um ser necessário para o paciente que precisa do ser necessário. Tu faz uma contenção mecânica no paciente que está agredindo ou se autoagredindo ou que tem risco, né, de queda. E tu faz um eletrochoque, não como diziam que as pessoas andavam, né, com um aparelhinho de eletrochoque e faziam como castigo, né? Então tu faz para tirar o paciente de uma crise ou, né, de uma agitação ou de uma doença que não tenha resposta ao tratamento, né, de químico, né, de medicamento. Ver os pacientes pelo pátio, às vezes sem roupa, às vezes evacuando, às vezes, né, em dias chuvosos, frios, parecia maus tratos, parecia estarem sendo mal cuidados. Mas não existe em nenhum paciente fora do São Pedro
uma enfermeira, um psiquiatra, um clínico, uma fisioterapeuta, um educador físico, uma psicóloga. E se precisasse dentista, tinha. E se precisasse gineco, tinha. E se precisasse ortopedia, tinha. E se precisasse oftalmo, tinha. E se precisasse neurologista, tinha. Né? Então, assim, ó, essa assistência tu não vê, né, na rede. Acontecer na rede, como acontecia antes. Tu não vê. Então, assim, ó, por mais que quando a gente entra, a gente se assuste com uma realidade que parece brutal, é o melhor local para eles estarem, né? Tu consegue imaginar o na rua? Tu consegue imaginar ela ia estar bebendo, ela ia estar se prostituindo, né? Então, assim, ó, parece assim, ó, que as pessoas dizem assim, devolvemos a cidadania, a dignidade, o respeito. Ela está fazendo 100 anos. Ela tá fazendo 100. Será que ela teve tanto maus tratos, assim, nesses 52 anos? Ela entrou com 48 anos no São Pedro. 52 anos de São Pedro. E ela está há menos de um ano aqui no residencial, né? Então, assim, será que ela teve tão maus tratos assim que, né, não... Quero eu viver até os 80, né, que dirá os 100, né, e com esse carinho que ela recebe, com essa atenção que ela recebe, alimentação, medicação, né, que ela nem precisa mais, porque os pacientes lá pelas tantas, né, eles acabam sendo residuais, a esquizofrenia, a patologia, então tu não precisa mais dar o tratamento medicamentoso, né? Então, assim, ó, eu acho que existe uma visão estigmatizada da instituição e que quem trabalhou e conheceu, né, muitos moradores que estão hoje aqui nos residenciais e muitos, né, já estão nos seus lares, com suas famílias, né, é uma coisa que se vê que foi um trabalho, né, bem realizado. Claro que a gente sabe, né, eu não conheço as experiências do Juqueri, das colônias, né, psiquiátricas que existiam em Minas, no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que muita coisa, né, podia ter sido melhor, né? Certo, Cíntia, muito obrigada pelo teu relato. Nós agradecemos a troca de conhecimento.